E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Martins e esse é o canal Semente Semântica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, principalmente nesses tempos de coronavírus em que nós estamos impedidos de cultuar coletivamente, de irmos para o templo, e vamos falar a respeito disso. E aí, Jesus condenou ou não condenou o uso do templo? Os apóstolos abandonaram ou não abandonaram? O único padrão de comportamento e de culto da igreja primitiva eram realmente as casas? Ou será que as coisas não são exatamente assim? Vamos analisar alguns textos bíblicos e algumas passagens. Fique conosco e descubra! Nós vamos usar para nossa meditação uma das passagens da vida de Jesus e que, ao contrário de boa parte das outras passagens, aparecem nos 4 evangelhos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas e quanto em João, que é exatamente a passagem que mostra Jesus purificando o templo durante o período da Páscoa. As nossas referências são o texto de Mateus, capítulo 21, dos versículos de 12 a 17, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versos 15 a 18, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, os versos de 45 a 48, e a passagem que nós leremos agora, que é o Evangelho de João, capítulo 2, os versos de 13 a 25. Leamos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Essa passagem ela é central dentro da perspectiva dos 4 evangelhos, porque ela inaugura o momento em que Jesus entra em Jerusalém e começa então os seus sermões proféticos e começa então também a sua última semana, quando ele será então julgado, quando ele será condenado, quando ele será crucificado, morto, sepultado e ressuscitar ao 3º dia. E por que esse assunto é importante? Já há muito tempo, você já deve ter ouvido pessoas dizendo isso, eu já ouvi pessoas dizendo isso várias vezes, que não há mais a necessidade de templos, não há mais a necessidade de uma religião institucionalizada, e são muitas pessoas que se queixam da igreja e se queixam da religião. Pessoas magoadas e feridas por seus líderes, pessoas que não encontraram nas igrejas a perspectiva de comunhão, de unidade, de amor, de carinho e de afeto que tanto aguardavam, e pessoas também que foram testemunhas de escândalos, de roubos, de abusos de autoridade, de falta de conhecimento bíblico, de falta de cuidado espiritual. É fato que todas essas coisas existem. Infelizmente, e eu não posso mentir para você, essas coisas realmente acontecem, elas estão no dia a dia. Mas isso seria motivo suficiente para fecharmos todas as portas de todas as igrejas e cada um ir cuidar da sua vida? Nesse momento, totalmente diferenciado da história do mundo e da nossa história agora em particular, nós estamos impedidos de ir para o templo. E alguns já começam a se alegrar com o fato de que talvez agora os cristãos tenham de fato a oportunidade de viver o cristianismo de verdade longe de suas igrejas. Mas eu particularmente acredito que esse quase ódio, muito pesado, né? Gostei. Mas eu acredito que essa aversão que muitas pessoas têm pela igreja, pelo templo, pela religião institucionalizada, ela não tem base bíblica, ela não tem base teológica. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus,
nós percebemos exatamente o contrário. Nesta passagem específica, perceba o que Jesus diz: não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. Ele chama o templo, inclusive o templo que foi construído por Herodes. A referência no templo, de um templo construído durante o período de 46 anos, é exatamente o grande e suntuoso templo de Herodes. O templo que Jesus frequentava, o templo que Jesus chamou de casa de meu pai. O lugar onde ele escolheu para pregar os seus sermões proféticos, o lugar onde ele dialogou com pessoas, onde ele discordou dos religiosos e o lugar que naquele dia ele purificou. Muitos intérpretes e conhecedores da história afirmam que esse lugar exato em que Jesus promoveu esse grande debate, essa grande briga, essa grande luta, expulsando dali pessoas e seus objetos e espalhando inclusive o seu dinheiro, era um lugar reservado para os gentios, ou conhecido como Pátio dos Gentios. A incompreensão dos judeus na época de que a mensagem de Deus deveria ser pregada a todos os povos e que dentro do coração de Deus, todos os povos, tanto judeus quanto gentios, faziam parte dos seus planos, faziam parte dos seus projetos, impediu que aquele lugar específico fosse usado como esse propósito. E ele acabou sendo usado como um lugar de venda, como um lugar de comércio e como um lugar de exploração. E Jesus deixou bem claro que não era aquela vontade dele. Aquele lugar deveria ser limpo, porque não se pode transformar a casa de Deus, a casa do meu pai, num covil de ladrões. Eu gostaria que você observasse, além desse comportamento de Jesus, a vida dos próprios apóstolos. Os apóstolos, mesmo depois do Pentecostes, que acontece no capítulo 2 de Atos, eles continuam frequentando o templo. Veja no capítulo 3, quando acontece a cura daquele coxo, em que Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. Era um homem que estava à porta do templo e os apóstolos costumeiramente se reuniam no templo para a oração. Entretanto, os apóstolos ficaram impossibilitados de continuar frequentando o templo por causa das perseguições e por causa dos riscos de morte. Quem conhece um pouco da história do apóstolo Paulo e do seu método missionário, vai se lembrar que em todo lugar que ele ia, em toda nova cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. E o que eram as sinagogas, senão os templos de adoração e também de ensino dos judeus? Mas Paulo, assim como os demais apóstolos, nunca foi benquisto, nunca foi bem aceito nas sinagogas, e em todas as oportunidades ele era expulso e não encontrava mais espaço entre os judeus, sendo obrigado a se reunir em casas e até mesmo em praças públicas. Vale lembrar também que o apóstolo Paulo, mesmo já no alto do seu apostolado, ele continuava visitando o templo, participando das festas, da Páscoa e do Pentecostes. Inclusive, numa dessas oportunidades é que ele é capturado e, a partir dali, ele é levado até Roma para o seu martírio. Um outro fato histórico bastante importante foi a destruição do Templo de Jerusalém sob o comando do general Tito, que impossibilitou de uma vez por todas que o templo fosse utilizado. Pois bem, o que nos parece biblicamente, teologicamente, historicamente, é que nunca houve nenhuma afirmação clara para que os cristãos abandonassem as reuniões públicas, para que os cristãos abandonassem os templos, para que os cristãos se estivessem apenas reunindo nas suas casas para cultuar ao Senhor. Entretanto, e para que eu também não seja compreendido de forma errada e de forma distorcida, as casas e outros lugares públicos ocuparam um local fundamental e muito importante dentro da história do cristianismo. Nós temos ao longo da história da igreja momentos em que os cristãos, por exemplo, não tinham nem mesmo as casas e nem mesmo as praças públicas. E eles acabaram decidindo por se reunir nos cemitérios. Alguns historiadores, inclusive, chamam esses templos de o tempo das catacumbas. E nesse tempo, os cristãos iam para os cemitérios para compartilhar a palavra de Deus, para orar. É certo que algumas distorções também foram criadas nesse tempo, mas todas elas só aconteceram porque não havia mais um lugar comum para que eles pudessem se reunir, e se reunir em grupos grandes seria muito arriscado e muito perigoso. Portanto, olha que interessante. Hoje nós temos os templos, a religião institucionalizada, nós temos liderança, as nossas atividades têm tempo, têm horário, e todas essas coisas são extremamente benéficas para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E, além disso,
elas não vão contra a vontade de Deus e nem mesmo com relação àquilo que foi ensinado nas Escrituras pelo próprio Jesus e pelos apóstolos. Portanto, nós não precisamos negar e nem rejeitar. Mas temos também as nossas casas, que também servem de apoio. Eu hoje sou pastor de uma igreja maior, mas já fui pastor de igrejas menores também, e vejo a importância na reunião nas casas, em pequenos grupos de 10, 15, talvez no máximo 20 pessoas, e que podem ser grupos de oração, grupos de apoio mútuo, grupos onde as informações, as notícias são trocadas, onde as pessoas podem ser assistidas e podem ser amparadas. Portanto, não há motivos para rejeitar a religião institucionalizada com a sua liderança, os seus horários, com os seus templos, e nem mesmo há motivos para abrir mão dos cultos nos lares como uma forma de reforçar o ministério da igreja. Os dois são fundamentais, os dois são importantes para o nosso crescimento e para a nossa edificação. E nesse momento, com a crise da pandemia do coronavírus, as nossas casas assumem uma importância muito grande. Você não pode receber visitas, você não pode circular pela cidade, mas você pode cultuar individualmente. Você pode cultuar com seus familiares que estão em quarentena na sua casa. Nós estamos saudosos pelo momento em que poderemos nos reunir novamente nos templos, na nossa igreja, como uma grande família. Porque eu tenho certeza que é da vontade de Deus ver o seu povo reunido, cantando, louvando e adorando a Ele, tanto nos templos como nas casas. Eu quero deixar esse recado para você nesse momento difícil, de orientação, de reflexão bíblica, para que você guarde o seu coração, para que você não seja tomado por desespero, por grande saudade, para que você também não ache que tudo está perdido e para que você também não caia aí nas interpretações falaciosas de muitas pessoas que querem ver a religião institucionalizada ou os templos destruídos e achando que só agora nós teremos de fato a oportunidade de viver o nosso cristianismo, quando na verdade vivemos um momento de exceção e tanto os templos quanto as casas têm importâncias muito grandes, ainda que diferentes, para o reino de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha te levado a uma reflexão um pouco mais profunda, um pouco mais histórica, um pouco mais bíblica. Se você tiver perguntas, se você tiver questionamentos ou dúvidas, você pode deixar aí nos comentários que nós teremos o maior prazer de responder. Deus te abençoe.